Para conduzir este painel, nós convidamos aqui o senhor juiz da Infância e da Juventude, Paulo Fadigas. Ele é juiz assessor da Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E também a senhora Sandra Cavalcante, que é doutora Sandra, advogada, mestre e doutoranda pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, a USP. Bom, ela está se aproximando. Nós queremos, então, convidar os painelistas, um painel diferente do que estamos habituados aqui na Justiça. Painelista Bruna Marquezini. A Sandra Cavalcante está subindo, essa não é a Bruna, essa é a Sandra Cavalcante. Agora sim, a painelista Bruna Marquezini. O painelista Felipe Paulino da Silva. A painelista Vanessa Goulart. O painelista Yuji Tamashiro. A painelista Andrea Erkovitz. E também a senhora Andréa está subindo ali, chegando, se aproximando. E também a painelista Marilene Monteiro. A senhora Marilene Monteiro. Bom dia a todas e a todos. Estão me escutando? Obrigado. Bem, primeiramente, agradeço a todos por esse magnífico evento que está começando. E, antes de mais nada, já queria dizer que as crianças que participaram não é trabalho artístico infantil e, se for, já estão autorizadas pela gente, tá? Então, fique tranquilo. Eu sei. E por que nós começamos com uma música? Porque é uma forma espiritual. Sempre achei que a forma espiritual seria algo a ver com espírito, mas é mais do que isso. É algo que transcende o corpo. E o que transcende o corpo não é material, e não material é tudo que é artístico, lírico, inclusive as artes cênicas e a música. Então, portanto, hoje nós temos uma palestra um tanto diferente, com os ilustres membros dessa... Normalmente eu falo mesa, mas aqui está sem mesa, né? Roubaram a nossa mesa dessa... Como é que falamos aqui? Meio círculo, né? Desse meio círculo. E agradeço a todos por participarem, por aceitarem o nosso convite. Ficamos muito honrados. As genitoras também, né? Elas prometeram que elas não vão ser mãe corujas, tá? Não, vamos tentar, uma tentativa. E apresento aqui a minha amiga Sandra, que vai dividir comigo a difícil missão de comandar esse primeiro painel. Muito obrigado, Sandra, que é pesquisadora da área. Eu sou juiz da Infância e Juventude, atualmente na Corregedoria, e a minha especialidade é gostar de criança e adolescente, porque senão ninguém... E também eu sou doutorado em ser pai de 2 filhos, isso que é o que... E todo dia eles me dão uma prova, né? E uma coisa interessante
já prometo parar de falar, né? Sou muito falante. Que personagem vem da palavra, todo mundo que fez direito sabe dessa. Personagem vem do latim persona, por onde passa o som. Os artistas gregos usavam uma máscara que tinha um buraquinho e o som passava. E nós, eu falo nós artistas, né? O juiz não deixa de ser um artista também, que às vezes ele tem que pintar fazer uns quadros muito, como diz o jovem, muito louco da vida, né? E aí, quem é a pessoa atrás dessa máscara do personagem? Quem é o artista ele mesmo? É com essa pergunta que eu começo e passo aqui, não sei se vai ter o terceiro, eu passo o microfone na ordem, para Bruna Marquezine. Quem é o artista? Meu Deus, que pergunta difícil para fazer para um artista. Então, eu acho que eu vou falar um pouco de mim, né, para tentar explicar, para tentar responder essa pergunta. Acho que eu comecei muito nova, eu não tive que escolher o meu ofício. Eu acho que o artista é aquela pessoa que tem a sensibilidade para... Ai, que difícil, é muito difícil a pergunta, gente. Eu achei que ia ser mais fácil. Eu não sei, é uma pessoa que tem sensibilidade e o dom de observar, de sentir e de depois saber passar isso para o outro, sabe? O que eu mais admiro na minha profissão é a cada personagem ter o desafio de contar uma nova história, de conhecer uma nova pessoa e poder criar essa pessoa e poder contar essa história da maneira mais real possível, mais sensível possível, de uma maneira que toque quem está assistindo. Eu estou falando da minha profissão, não do artista como geral, mas da atriz, né, do ator. Eu acho que o artista é muita coisa, né, gente? Não dá, acho que teria que ser uma outra palestra só para falar do artista, que é tanta coisa, ainda mais para a gente que trabalha com isso desde cedo, é tanta coisa, significa tanto para a gente. Mas eu não sei, acho que na minha profissão é isso, assim, é a pessoa que tem o dom de saber representar, de saber contar uma história, de saber tocar o próximo, de sentir, de emprestar. Às vezes eu falo que a gente empresta um pouco da gente, do nosso corpo, para contar uma história, para levantar uma bandeira, para falar de um assunto importante. Acho que é um pouco disso tudo. É mais fácil a gente falar dos outros que de nós mesmos. É bem, né? mais fácil. Eu acho que a nossa profissão é uma profissão muito complexa, né? Que principalmente tudo que acho que envolve sentimento, que envolve isso que você falou do espiritual, que é além, que é difícil de falar. Para mim é muito difícil de falar, ainda mais eu que hoje não me vejo sem atuar, sem exercer o meu ofício. Para mim é difícil, assim, é muito especial, e tudo que é muito especial para a gente às vezes não sabe nem como falar direito, né? Mas acho que é um pouco disso tudo, assim. Não sei o que mais. Acho que o Yudi trabalha com música hoje. Ele vai ter uma outra visão de artista, né? Diferente da minha, eu acho. Excelente, excelente. Sempre nós temos essa dificuldade de olhar para nós mesmos, porque a gente vai vivendo sem parar e sem refletir. E às vezes, quando nós somos obrigados a refletir, o que acontece? A gente você pode ter certeza que eu vou ficar pensando o dia inteiro hoje que é ser artista, vou escrever textos e textos em casa. Muito bem. Felipe. Pega aqui. Então, no meu ponto de vista, o ser artista é você poder viver aquilo que muitas pessoas demoram para viver a vida toda, e a gente vive ali naquele momento ali. E então o artista tem o seu lugar ali de identificação com todo mundo, né? Onde todo mundo possa se identificar com aquele artista. Então esse é um pouco de tudo que se envolve o artista, né? Para mim, no meu ponto de vista. Yuri. Tá difícil ficar parado aqui, eu não consigo ficar parado num lugar só. Bem. Eu também não, mas... A realidade é que o artista é um cara... Eu converso com vários artistas e eu acho que o artista é confuso, na real. O artista é um cara muito confuso
Eu comecei a minha carreira com 7 anos de idade e foi onde eu descobri o que eu queria para a minha vida, né? Eu fui para a escola e na escola muita gente me pergunta se meus pais fizeram eu partir para a arte e foi totalmente ao contrário. Ia para a escola, a professora falava, eu pensava em música, imaginava a professora pintando um quadro na lousa, eu imaginava eu dançando em cima das carteiras. E eu não imaginava, eu estava fazendo isso. E eu sempre fiz isso. E se você pegar meus cadernos de infância, a professora estava falando de geografia, eu estava escrevendo música, estava desenhando. E meus pais ficavam preocupados. O que seria de mim, né? Porque minha mãe é professora. E eu, com 9 anos, eu cheguei para meus pais e falei, eu não quero isso para a minha vida, eu vou ser um artista. Eu vou viver da arte. E minha mãe ficou desesperada, ela falou, filho, não dá dinheiro isso. Pensa bem, é um caminho muito complicado para você seguir. E eu falava, eu vou ser artista. O dia que a professora virou para mim e falou assim, menino, você quer o que da vida? Aí eu falei, professora, você não sabe de nada, eu vou ser artista quando eu crescer. Aí ela, tá bom, você está atrapalhando os outros colegas. Eu falei, então eu vou sair da classe, porque esse daqui não é o meu lugar. Foi quando eu entrei na televisão, e no programa do Raul Gil, fui calouro, e daí não foi despertando cada vez mais e mais, e eu precisava botar o meu sentimento para fora. Não importa se era na dança, se era na poesia, enfim, o artista é isso, ele tem que passar a sua mensagem para as outras pessoas, ele tem que passar o que ele está vivendo para as outras pessoas. Então, eu acho que o artista é mais um divulgador dos seus sentimentos, eu digo isso. Que lida com a parte não físico, espiritual. Né? Espiritual, exatamente. Eu necessito disso, entendeu? Maravilhoso, maravilhoso. Eu até passei dificuldades nesses últimos tempos, que eu fiz escolhas meio que difíceis, não só da minha parte, como da minha família também. Porque, querendo ou não, depois que passou a ser trabalho, para mim continua sendo arte, continua sendo a minha diversão, tem contas para pagar, tem diversas coisas. Um momento na minha vida que eu cheguei e falei, agora não está sendo mais arte, está sendo só trabalho. Cheguei para os meus pais e falei, pai, mãe, eu vou sair do SBT, eu vou quebrar o contrato e vou seguir com as minhas próprias pernas, eu vou seguir a minha vontade, que é trabalhar com a música. Meus pais ficaram desesperados, porque é fácil você receber um salário, ir para casa, deitar, dormir, no dia seguinte, gritar bom dia para o pessoal de novo, voltar, aí é fácil. Mas minha mãe, graças a Deus, ela respeitou, e hoje, com a minha arte, eu mantenho a minha casa e estou bem mais feliz, estou realizado. Ainda bem, muito obrigado, querido, muito obrigado. E agora, Vanessa? Oi, bom dia. Em primeiro lugar, quero dizer que é um prazer enorme estar aqui, participando desse seminário que eu acho de extrema importância, um debate necessário para a nossa sociedade, que é uma questão que tem que ser amplamente discutida. Eu comecei também com 9 anos de idade, venho de uma família de artistas, sou neta do Paulo Goulart, da Anissete Bruno, e todo mundo me pergunta, né, você teve uma pressão da família? Não, muito pelo contrário. Eles torciam para que eu fosse advogada. Graças a Deus, a gente já tem um advogado na família. Meu irmão Léo, caçula, orgulho de casa. Só deu artista mesmo. Teve jeito. E aconteceu de uma maneira espontânea. Eu fazia a pecinha do colégio, que eu sempre me metia, dirigia tudo, escrevia, criava. E aí tinha uma produtora e autora de uma peça infantil que estava assistindo e faltava uma criança para ela completar o elenco. Ela me viu com uma palhacinha lá, gostou, me chamou. Não sabia que eu era neta do Paulo, da Anissete, nada.
Aí fui com a minha mãe na reunião, porque eu queria muito fazer, eu sempre tive essa vontade, esse desejo. Acho que é uma necessidade de expressão, né? A gente precisa se expressar de alguma maneira, seja através da poesia, do canto, enfim, da música. A gente precisa se expressar. O artista, ele vem com essa necessidade de expressão, de comunicação. E eu já tinha isso desde os 3 anos de idade. Então, e com 9 aconteceu esse convite para eu fazer essa peça infantil. Aí fui com a minha mãe, a produtora ficou sabendo que era neta do Paulo, da N7, ótimo, e fiz essa peça durante 3 anos de idade. Foi extremamente enriquecedor para a minha vida. Difícil, depois a gente vai discutir essa coisa, né, da criança que passa, né, pelo trabalho artístico. Foi difícil, mas foi extremamente enriquecedor por outro lado. Eu, como mãe, realmente não saberia o que fazer. Não sou mãe ainda, mas se eu tiver um filho que tem essa vontade, eu não sei. Realmente até quero discutir com as mães, porque é uma questão que ia realmente me dificultar. Eu tendo vivido como criança, artista, e tendo tido experiência enriquecedora e, ao mesmo tempo, difícil, eu me sinto assim numa escolha de Sofia, como o filme lá da Meryl Streep, não sei o que fazer. Mas ainda não sou mãe, não tenho que me preocupar com isso. E eu acho, voltando à questão do artista, né, o que é o artista, eu acho que é um ser humano que se doa. Eu acho que a profissão do ator é uma profissão de doação em todos os sentidos. Doação dos seus sentimentos, doação da observação que você tem, né? Que você realmente é um observador. E é isso, é uma luta constante, não é nada fácil, mas é muito prazeroso. É uma escolha que eu acho que, no final das contas, vale a pena. E agora, mudando um pouco o foco, né? Porque, a mãe produtora. Né? Vou perguntar para as mães produtoras. O que é o artista em casa? Bom dia. Eu sou mãe da Mariana Pinotti. Mariana Pinotti hoje tem 12 anos, já fez teatro, hip hop, cinema, e conseguimos lançar agora, semana passada, o CD solo dela, com músicas próprias, com 12 anos. Com aparência de 14, coitada, mas ela tem 12 anos. Então, ela é uma criança muito alegre, porque é uma criança com 12 anos, né? Mas com aquele corpo de mulher já. E ela sabe o que ela quer isso, ela gosta da arte como um todo. Para ela é muito prazeroso estar no palco. Ela diz que se transforma, que ela é outra pessoa. Então, ela se transforma. Se transforma. Diz que é uma coisa impressionante, parece que ela está em outro mundo. Isso, o ser humano é um constante transformação, né? Muito ótimo, muito bom. Andréa? O que você quis dizer como produtora? Produtora de filhos ou produtora de artistas? Ah, esqueci que estamos perguntando para uma médica, já esqueci dessa parte da medicina. Não, em ambos os sentidos. Eu perguntei porque assim, eu não me sinto uma mãe produtora profissional de artista. Não profissional. Eu acho que é outro foco. Amadora. Então, como você falou, eu tive sempre um dilema, o meu lado médica de adolescente e um filho artista adolescente. Mas, respondendo à pergunta inicial que você fez para eles, eu acho que eu concordo com você. Eu acho que o artista é uma pessoa com uma visão de mundo diferente, com uma sensibilidade tremenda que a gente não entende muito bem, né? E que é até difícil para eles lidarem. Isso que eu sempre senti em casa. Meu filho via o mundo de uma forma que eu tocava e a gente olhava e falava assim, mas por quê? Né? Então, eu acho que é difícil para o artista lidar com essa personalidade, com essa sensibilidade. E ser mãe de artista, hoje, olhando para trás, eu acho que ele nasceu artista. A gente ia para restaurante, ele com 3 anos de idade, ele estava brincando em cima do palco que tinha lá no fundo. Aos 7 anos, me ligaram do clube, perguntando por que ele não ia para a natação há 1 mês, sendo que eu deixava ele 2 vezes por semana no clube. E aí eu descobri de onde vinham os giros que ele andava fazendo em casa. Ele faltava na natação e ia assistir a aula de balé. E eu passei a chamá-lo de Billy Elliot. E aí a gente começou a colocá-lo no teatro, mas sempre mantendo um esquema escola, clube, até que um dia aconteceu, como aconteceu para você, de uma proposta que eu realmente deixei ele participar de um teste, porque eu tinha certeza absoluta que ele não ia passar,
que ele não tinha os pré-requisitos para fazê-lo. E, no fim, ele passou e ele entrou. E ele fez um musical. E essa foi a grande experiência que a gente teve e que me fez pensar em algumas coisas que eu acho que a gente vai conversar aqui, né? Sem dúvida. E agora, aproveitando que a bola chegou até aí, passo a bola para minha colega. Oba, minha vez. Bom dia a todos. Bom, já deu para ver que o tema é complexo e que as opiniões aqui são diversas. Por quê? Nós temos aqui experiências diversas. Temos desde a Vanessa, numa família de artistas, filha de uma atriz, e que primeiro focou no teatro e só muito depois, aos 19, foi para o cinema e depois de mais 10 anos foi para a televisão. Temos a Bruna, que já fez várias novelas, começou pequenininha. Com quantos anos, Bruna? 5 anos, e ela mencionou aqui, eu não precisei escolher. Então, foi uma situação, é um perfil de artista mirim, e que continuou na carreira. Temos o Yudi, que falou, não, eu sempre quis, eu insistia, eu pentelhava até que eu consegui. Aliás, como o Rafael, que é o filho da doutora Andréia. Vejam as mães, a doutora Andréia se incomodou dessa classificação mãe produtora. Como assim mãe produtora? Sendo que ela tem tantas ressalvas, ela viu tanta coisa que ela quer contar aqui, desse comportamento também familiar com relação às crianças, aos adolescentes. Então, não é bem assim. Então, tem diversos perfis, diversos comportamentos, diversos reflexos e consequências dessa atividade. Então, tem gente que nasce e, se não colocar para fora esse talento, não vai ser feliz. Tem outros que nem pensavam no assunto e que foi a coisa acontecendo. E tem outros, né, Felipe, que parece que pegou pesado demais, que foi antes da hora, e que vamos ver se a gente abre aqui espaço para o Felipe contar a experiência dele. Então, como o nome desse painel é Histórias de Vida, vamos contar histórias da vida de vocês. Então, o que eu gostaria que vocês todos dissessem, contassem para a gente qual foi o dia mais feliz da vida de vocês como artista mirim. Contem para mim como é que é esse dia mais feliz. E as mães vão contar ou o dia mais feliz delas como mães de artista mirim, ou o dia mais feliz que o filho, que ela acha que o filho teve como artista mirim. Agora, claro, que eu não quero só saber o dia mais feliz, eu quero saber o pior dia. Então, vão pensando. Eu quero colocar 2 regras aqui. Eu quero ouvir vocês 6. Tá. Quem já souber o que responder, já se manifesta e vai falando, e os outros vão pensando o que vão dizer. Tá. Alguns momentos vou fazer perguntas específicas, até para ficar uma coisa mais dinâmica. Essa questão de história de vida, o dia mais feliz e o pior dia como artista mirim, eu quero saber de todos. Mas depois podem surgir perguntas específicas, direcionadas a um de vocês. Mas se alguém aqui quiser se colocar, quiser falar também a respeito daquilo, se manifeste, que essa é a hora, esse é o momento. Tá. Dia mais feliz é difícil, né? Eu acho que sempre que eu estou no palco, eu estou feliz. Assim, eu estou fazendo um espetáculo agora que eu escrevi, é um momento muito especial. Assim, não sou mais mirim, né? Já passei bastante dessa fase, mas é um espetáculo que é pertinente a essa discussão que a gente está tendo agora, que chama Ócio do Ofício, que fala da vida dos atores, das dificuldades que a gente tem. É um stand-up musical, uma comédia de desabafo, em que eu coloco a minha maneira de pensar, a minha maneira bem-humorada de lidar com as coisas, com as próprias dificuldades da vida. E toda vez que eu acabo o espetáculo, eu saio muito feliz, eu saio transformada. Nesse sentido, eu acho que há uma transformação, sim. Depois que você realiza, é meio missionário o trabalho. Você tem uma sensação assim de missão cumprida. Que bom que eu estou fazendo o que eu vim para fazer. E, às vezes, a gente não tem oportunidade. É uma vida difícil para todo mundo. A gente não trabalha o tanto quanto a gente quer, às vezes. Desculpa só te interromper, mas veja, aqui a gente está pensando no mirim, no artista mirim. Então, você, como adulta talentosa, sem dúvida, é um prazer ser atriz hoje. Então, mas e quando você tinha 9, 10, você sentia isso então, também? Eu lembro de não sei se foi o dia mais feliz, mas foi um momento muito marcante na minha carreira de atriz mirim, que foi quando eu ganhei o prêmio APTESP, em 1985, de atriz revelação. Que eu recebi o prêmio das mãos da minha bisavó, Nonoca Eleonor Bruno, que depois eu tive a honra e o prazer de representar na minissérie Desci de Verdade. E eu recebi das mãos dela. Então, foi uma emoção inenarrável para mim receber aquele prêmio. Foi um momento, assim, lindo, mas, ao mesmo tempo, difícil, porque, naquele momento ali, para mim, a minha vida estava feita, como criança que não tem a dimensão do raciocínio, entendeu? Não tem a dimensão. Então, para mim, foi pronto, agora foi. Tanto que eu dei uma entrevista para até, eu acho engraçado hoje, né? Para a Vejinha, São Paulo, então, eu com o prêmio, assim, falar, próximo passo é o Oscar. Oi? 9 anos, 9, 10 anos. Então, sabe? The Oscar goes on. The Oscar goes to Vanessa Goulart.
né? A louca. E a criança é louca nesse sentido, ela acredita como ninguém, né? Sonha, né? Sonha, acredita, e a realidade nunca é do jeito que você sonha. Por mais linda que ela seja, nunca é do jeito que você sonha. Então, você sempre tem uma frustração. Então, eu lembrei desse momento. Bom, o momento mais feliz da minha vida é como eu comecei muito novo, as coisas foram acontecendo muito rápido e eu sempre tive várias pessoas falando o que eu tinha que fazer, para onde eu ia, qual o caminho certo, para não prejudicar a imagem, enfim. E sempre tive produtor, sempre tive assessor, sempre tive essas pessoas, só que tem muitas pessoas que não entendem o lado do artista. Quando eu tomei a decisão que eu iria sair do SBT para eu criar asas e voar sozinho, eu marquei uma reunião com o Silvio e para agradecer pela oportunidade, agradecer por todos esses anos trabalhando na casa dele. Cheguei para o Silvio, falei, muito obrigado, Silvio, pela oportunidade que você me deu, muito obrigado pelo espaço, estou muito feliz de ter aprendido com você, ter vivido esses momentos, e só que chegou um momento na minha vida que eu preciso viver com a arte, porque o programa Bom Dia e Companhia não tinha mais nada a ver comigo, porque eu havia crescido, eu já estava com outro pensamento e tal. Ele chegou, perguntou para mim, Yudi, você já está com a sua casinha, está com o seu carro, está com a sua vida, está bacana? Eu falei, Silvio, eu estou bem, graças ao Senhor. E ele falou, então agora é o momento de você viver a sua vida e trabalhar com a arte, realmente. Você tem que fazer o que o seu coração está mandando, porque você é novo e tem muito que viver. Aquele foi o momento mais feliz da minha vida, porque eu tinha o Silvio Santos como um exemplo de pessoa e naquele momento foi um papo de artista para artista e eu fiquei muito feliz, mesmo ele tendo um lado de empresário, esse lado de negócios, ele não deixou a parte da arte morrer dentro dele. Então, isso eu guardo para o resto da minha vida e é um exemplo para mim. É isso. Maravilhoso, maravilhoso. Então, eu não tive muita oportunidade de trabalhar artisticamente, que meu trabalho foi aos 8 anos de idade, que eu fiz Cidade de Deus, que eu fiz a cena que leva um tiro no pé, que é a cena mais forte do cinema brasileiro até hoje. E, então, para mim, todas as oportunidades que eu tive, foi sempre muito feliz de estar participando, porque eu nunca tive eu não tive muita oportunidade, por morar na favela também, do Vidigal, no Rio de Janeiro. Então, sempre foi muito prazeroso eu estar participando artisticamente como ator, em diversos trabalhos que eu fiz. Então, eu acho muito complicado até, porque meu ponto de vista de estar atuando é sempre uma conquista, porque eu vim de família pobre e sempre que eu estou atuando, estou no meio artístico ali, para mim é sempre feliz eu estar no meio. Ótimo. A Bruna quer falar. Quer falar o quê? Felipe, Não. Felipe, conta pra gente então o pior dia da sua vida. O já pior, conta. eu acho que não. É difícil o pior. Eu não me lembro. Como criança, eu não me lembro se teve um pior dia, assim. Eu só me lembro dos momentos bons, assim. Eu lembro do primeiro prêmio que eu recebi também, com Melhores do Ano, que eu chorava no palco. E aí depois a minha mãe foi perguntar por que eu chorava tanto. Eu também não sabia porque eu estava chorando, mas eu estava tão feliz de receber dentro da empresa que eu trabalhava, estar sendo reconhecida pelo meu trabalho tão cedo, assim, sabe?
E é muito difícil para o ator falar qual é o momento, toda vez perguntar qual é o melhor trabalho que você já fez, o personagem que você mais gostou de fazer. Não tem isso. Acho que a cada cena que você faz, cada fala que você fala, nossa, é uma conquista para o ator, sabe? É aquele sentimento depois. Ai, é inexplicável. Então, acho que não teve o melhor momento, eu não sei. Acho que tiveram momentos que marcaram, assim, sabe? Conta um exemplo, Bruna. Conta um Eu dia lembro- que foi muito legal. Eu lembro dessa premiação, eu lembro de alguns prêmios que eu ganhei. Eu lembro de uma vez que eu passei no Fantástico. A novela que eu fazia falava de uma menina que era sensível e que ela via o que aconteceu, então ela recebia mensagens de anjos e, enfim, e passou uma cena minha no Fantástico e depois começou uma matéria sobre esse assunto. E eu me senti tão importante esse dia, tão importante de estar falando de alguma maneira representar aquelas crianças, de fazer com que as pessoas pensassem nesse assunto. Eu me lembro de me sentir muito importante e de sentir que talvez a minha arte, que para mim era tão prazerosa, poderia ser uma brincadeira, ou então a maneira de me expressar, que depois que eles falaram isso, eu fiquei pensando que o artista é bem isso, assim, essa vontade inexplicável de se expressar de qualquer maneira, de falar como enxerga o mundo. E eu achava, isso era interessante para mim, mas quando eu vi essa matéria, eu lembro que minha mãe gravou essa matéria e eu queria ver de novo porque eu achava aquilo tão incrível que não era só a minha arte, não era só o prazer para mim. Eu podia, de fato, estar fazendo algo por mais alguém. Não só levando entretenimento, diversão para outras pessoas, mas mesmo com a pouca idade, eu não sei, aquele dia eu me senti muito importante mesmo, de estar passando no Fantástico, falando de um assunto sério, sabe? Talvez contando ali a realidade de outras crianças que eu não conheço, mas eu poderia estar ajudando, poderia estar fazendo as pessoas pararem para pensar, sabe? Acho que esses momentos foram muito marcantes para mim como criança. É porque a gente esquece muita coisa, né? Assim, então ficam esses momentos importantes que a gente guarda no coração, mas esse é uma coisa simples, né? Mas que hoje a gente hoje talvez nem daria tanto valor, mas para mim foi tão especial poder falar da realidade de outras pessoas, sabe? Bruna, você sempre fez televisão, né? Sim. Você fez publicidade e televisão. Uhum. Teatro, cinema ainda não. Teatro eu fiz pequena também. Fez pequenininho. E cinema também. Tem diferença? Tem, muita. Qual? Muita diferença. Eu hoje tenho muita vontade de trabalhar mais com teatro e mais com cinema, porque ambos têm coisas diferentes para oferecer para o ator, né? Eu admiro tantos atores que vêm do teatro, porque tem uma base. O teatro, a TV, muita gente diz que não, mas você pensa muito em você só, né? Eu acho que o teatro te ensina o oposto disso. A família, a equipe. E eu acho que isso é importante para o ator. Hoje, mas eu fiz uma peça quando muito nova e eu não tive essa visão assim ainda, sabe, de equipe, não pude estudar também muito teatro e eu tenho muita vontade. E o cinema também é bem diferente, a maneira de fazer é diferente, né? E isso muda muito para o ator. A TV é um tempo muito mais rápido, então para a arte é um pouco mais difícil, assim. O ator tem que se preservar muito para não deixar perder, porque a gente grava as coisas para ir ao ar por 8 meses, então a gente fica gravando ali, a obra é aberta, tudo pode acontecer, seu personagem pode mudar, a sua história pode mudar. Então, para o ator é muito diferente, né? Para o artista é muito diferente. Cada um oferece uma coisa diferente, é uma experiência diferente para o ator. Vejam, eu emendei essa pergunta para a Bruna, porque eu estou querendo dela uma história de um dia que não foi tão bom assim. Né? Não deu certo. Então, vamos continuar ouvindo agora das mães. E o Felipe está na lista aqui. Felipe, você quer já contar do seu pior dia? Depois? Pode contar? Então, já conta para a gente. Quer contar depois? O meu pior dia foi quando eu atingi minha maturidade e vi no cinema aquela cena tão forte do tiro no pé. Para mim, aquilo ali foi um absurdo. Tipo, se eu tiver um filho hoje, eu não vou querer que meu filho faça uma cena daquela. Com certeza não. Então, é muito complicado. Isso, para mim, foi muito triste de eu ver aquela cena. Foi bom, por um lado, por eu ter conhecido é o que eu amo fazer, que é estar no teatro, estar atuando. E isso abriu minha mente, né, a ponto de eu seguir a minha vida assim, atuando.
E, por um lado ruim, foi de que ter sido uma cena tão forte e que me complicou muito, porque eu me senti muito retraído. Mas conta pra gente aquela história que você me disse, que ficou até, até hoje com trauma. É, o processo. Como é que foi o processo? O que O que fizeram? processo, Você é, tinha Fátima 6 anos de Toledo. idade. Mas é o medo de todo ator, Fátima. Conta o que é isso que a gente não conhece, o que é processo. Então, ela como que é. tirava água de pedra, né? Ela fazia com todo o processo ali, desde a respiração até ali, o momento de você pensar em algo que te vai trazer o choro, que vai trazer algo que te faz mal. Então, eu aprendi isso até. E poder manusear, até para a vida foi bom, porque eu sei levar ali aquele lado da tristeza e o lado da felicidade. Então, eu era muito novo, mas eu já tinha uma sagacidade até, porque eu moro na favela e tinha aquilo ali em minha volta. E tem que ser esperto. E né? tem que ser Senão esperto. sobrevive. Eu tinha minha... Como eu posso dizer? Tipo... eu aprendi a separar as coisas. A verdade é essa. Eu acho que no caso do meu filho, o melhor período, mais feliz da vida dele foi, ao mesmo tempo, o mais triste, porque ele vivia em 2 mundos diferentes. Quando ele estava no teatro, nos 5 meses que ele ficou envolvido com esse musical, ele tinha 12 anos, ele era feliz, ele realmente se transformava no palco. Ele ficava, assim, por ele largava a escola e vivia no palco eternamente. Mas no domingo à noite, quando ele tinha que voltar para a escola no dia seguinte, ele dizia que ele saía do paraíso para o inferno, porque ele sofreu muito bullying nesse ano, porque ele era um menino brasileiro que dançava, e era muito difícil para ele lidar com estar de quinta a domingo no paraíso e de segunda a sexta, de manhã pelo menos, quintas e sextas de manhã, ele estava no inferno. Então, foi difícil para a gente conseguir lidar com isso. Se pensar isoladamente, os melhores momentos da vida dele foram no palco nesses 5 meses. Bom, da minha filha, ela não é assim, né? Não está muito na mídia, né? Na TV, mas ela já é bem conhecidinha lá. O pior momento dela foi no Ídolos Kids. De 7.000 candidatos, ela estava indo para o Estúdio Colorido, que era onde ela queria chegar. Ela não queria ganhar o Ídolos Kids, ela só queria passar essa fase. E eu nunca soube que ela era louca pela Kelly Key. Quando ela ela entrou em pane. Chorou que até todo mundo abriu caminho para ela abraçar a Kelly Key. Bom, resumindo, ela não cantou nada, né? Porque ela só soluçava. Eu falei, mas eu nem sabia que você era tão fã assim da Kelly Key. Mãe, eu não aguentei de emoção de ver ela. Resumindo, tomou 3 não, saiu em prantos. Então, até hoje, ela disse que o pior momento foi esse. E o melhor momento foi agora, a semana passada, dia 9, onde a gente fez o lançamento do CD solo dela, que foram várias crianças da Chiquitita, foi a Band FM, foi alguns artistas. Então, assim, é isso daí. Ela disse que é como se ela saísse de um casulo. Ela vira uma linda borboleta no palco. Vocês falaram em escola, e eu queria saber se alguém aqui estuda. Os filhos de vocês estudam, estão na escola? Já repetiram de ano? Não? E os artistas? Vocês estudam? Vocês fazem algum curso atualmente? Estudar, ler, né? Mas agora eu não estou fazendo nada. Alguém que fez, tem um plano B, fez um... Eu me formei em jornalismo, eu sou jornalista, né? E o Yudi? Fez até ensino médio. Escrevi bastante música. Ensaio. Não, eu estudei dança, né? Dança, onde... mais interessante que eu conheci a dança foi numa ONG, que tirava a molecada da rua lá em São Vicente e mostrava para ele a cultura do hip hop. E o legal é que eu fui 2 vezes campeão brasileiro de dança, levamos título aí, mas por falta de patrocínio não conseguimos ir para os Estados Unidos
e representar o Brasil. Mas estudei muito dança. E hoje eu pergunto sobre escola, porque dos aspectos do trabalho infantil é essa competição do tempo da criança com a escola versus... Isso que a doutora Andréia falou. Sim, né? Poxa, era difícil voltar para a escola e, enfim, aprender... No meu caso, foi algo assim incontrolável da parte do meu pai e da minha mãe. Ela como eu disse, minha mãe é professora. Ela fazia de tudo para eu estudar, brigava comigo, dava umas palmadas de vez em quando e tal, mas eu sempre fui tão seguro de mim, eu tinha tanta certeza do que eu queria para o meu futuro e o que eu quero agora, que era muito difícil para eles. Então, eu podia estar na sala de aula que minha cabeça não estava ali, estava em outro lugar, entendeu? Mas você parou em que série? Você terminou o ensino fundamental? Eu fiz supletivo, mas parei bem novinho. Ok. Okay. Não é o único, né? Isso é comum. Eu sempre fui um cara que estudei a vida e vivi muito a vida, né? Eu não leio, mas observo cada pessoa e guardo isso para mim. Quando eu vou dormir, eu lembro de tudo e transformo isso em um estudo, entendeu? Porque o que eu aprendi na escola foi a ler, a fazer conta, e para mim é o que basta na vida que eu levo. E com isso, muita gente pode dar risada, mas eu conheço muita gente que estudou a vida toda e hoje está com um trabalho que não tem nada a ver, está infeliz, e graças a Deus uma escolha que eu fiz foi essa, de ser artista, e graças a Deus estou bem naquilo que eu escolhi, entendeu? E hoje, muito obrigada pela sinceridade. É isso que a gente quer. Tem que aparecer o que realmente vocês pensam. Lógico. A gente está numa sala, só aqui entre nós, né, essa turma toda ouvindo, mas é isso que a gente precisa conhecer. Com certeza. São escolhas, né? São escolhas. O tempo que eu apresentei o Bom Dia e Companhia, muita gente me julgava a minha família, por eu estar trabalhando tão cedo, tendo responsabilidades tão cedo. E uma vez, eu não me lembro muito bem quem que foi lá perguntar sobre o trabalho infantil, né? E eu falei para o cara, eu fui até um pouco grosso, né, com o cara. O cara falou assim, mas o que você está fazendo aqui? Você tinha que estar na escola, menina. Eu falei, quem tem que saber o que eu quero da minha vida sou eu, não é você que tem que saber. Eu sei o que eu quero da minha vida. Mas como? Você tem 13 anos, você sabe o que eu quero? Sabe o que você quer? Eu falei, eu sei o que eu quero. Eu quero ser artista e eu quero ficar aqui. Esse é o meu lugar. E o mais interessante é que muita gente... Isso eu estou falando porque eu não vi, eu não li, eu vivi. E o mais interessante é que as pessoas, querendo ou não, acabavam querendo parar com o comércio infantil. Eu vivi isso, eu sei o que eu estou falando. O que é comércio infantil? A televisão, a propaganda, enfim, é essa parte, entendeu? Tanto que você pode ver no canal aberto, tem poucos programas infantis. Acho que a única emissora que continua com isso é o SBT mesmo, que é o com carrossel animado e que mais? O Chiquititas, né? Chiquititas. Isso me preocupa bastante, porque assim, as crianças estão crescendo sem referência. As crianças estão crescendo, não tem nada infantil. Estão crescendo se inspirando em quem? Nos adultos. Isso me preocupa muito, porque o tempo que eu tive que ser criança, mesmo com uma responsabilidade tão grande, eu vivi a minha infância, eu fui criança, e estava sendo criança para as outras crianças também. Então, eu era referência para as outras crianças. Hoje eu pergunto para a criança, e aí, molecão? Eu frequento bastante comunidade, porque hoje eu trabalho com isso, faço show para a comunidade, e, enfim, ajudo muitas crianças. E eu pergunto para a molecada, e aí, moleque? Qual que é a tua referência? Pô, minha referência é o maluco lá da novela, lá, que é pá, que não sei o que, cata as mulheres e tal. Falei, mano,
Pelo amor de Deus, moleque. Você nem cresceu direito, mano. Você quer catar as minas? Não, porque na música tal do funk fala assim, assim, assim. Isso me preocupa muito. Eu acho que não é o trabalho, o que eu vivi lá. Não, eu tinha minhas responsabilidades, todo mundo tem sua responsabilidade. A minha chegou cedo, graças a Deus. Mas eu acho que sim, devemos incentivar o comércio infantil, devemos incentivar as crianças a trabalharem com a arte, mesmo conhecer a arte tão novo, para que elas não fiquem perdidas. E na verdade, as crianças não têm mais a sua referência, não sabem de que tribo elas são, elas não sabem qual é o caminho, qual é o mundo delas, entendeu? Então, se deixar, eu falo pra caramba. Desculpe, o dia que eu pensei numa coisa, a gente teve um exemplo aqui tão bonito do Instituto Choro Blue, sabe, fazendo um trabalho lindo. Eu acho que, realmente, durante a infância, quem vem com a sensibilidade, durante a infância, isso já aflora. Então, os pais percebem que a criança tem uma sensibilidade artística. Então, eu acho bacana colocar num trabalho como esse, por exemplo, um curso de teatro bacana, e não colocar a criança numa agência de modelos. Eu acho que isso muda tudo. É uma questão que muda tudo. Então, se você percebe que a criança tem uma sensibilidade artística, coloque num trabalho como esse tão lindo do Instituto Choro Blue, um curso de teatro sério, interessante, e aí as coisas, se tiverem que acontecer, acontecerão naturalmente. Até porque nós estamos vivendo um momento muito difícil para a arte, porque hoje todo mundo é artista, né, mano? Hoje o neguinho posta um vídeo no YouTube caindo. Ah, o artista, mano, o moleque caiu, que engraçado. Não tem graça, mano. Não tem graça o negócio, entendeu? Hoje, a pessoa, eu sou artista, eu vivo da arte. Eu vivo a arte. A Bruna vive da arte, enfim, todas as pessoas aqui. Só que tem pessoas que não querem ser artistas, tem pessoas que querem ser famosas. É isso que a gente está vivendo e está totalmente errado, entendeu? Quer falar, Bruna? É que falar isso, desse assunto, só que relacionado às crianças. Eu acho que o que direciona isso é a família. Por isso que ele falou uma coisa, a gente estava conversando ali atrás, não dá para você conhecer uma criança, um adolescente, se você não conhece a família dessa criança. Isso quem direciona é a família. Muitas vezes a gente tem mães ou pais frustrados que queriam ser artistas, cantores, famosos, e aí acabam influenciando os seus filhos. Por isso que a iniciativa de colocar o seu filho numa aula de teatro, numa aula de pintura, isso é interessante, porque você vai conseguir observar se o seu filho tem a veia artística, sente prazer naquilo. Porque o que acontece muito, eu acho que... E aí, eu acho muito... É muito legal esse debate aqui, para você ver todos os lados dessa situação, assim. Acho que é muito triste você privar uma criança que nasceu assim, que tem essa necessidade de se expressar, de viver isso, porque ela é muito nova, e, ao mesmo tempo, é muito triste também você ver famílias influenciando seus filhos, forçando seus filhos a viver uma coisa que eles não estão preparados para viver, que não querem viver. Então, acho que a família é muito importante. A gente falou da escola. A minha mãe é uma mãe muito rigorosa, até hoje. Minha mãe nunca aceitou que a minha nota fosse na média. Ela sempre... Eu não poderia nem atuar se a minha nota não fosse boa. E eu acho que isso é muito importante, assim, você priorizar o que a criança precisa, o básico que a criança precisa. E aí ela vai poder escolher o que ela quer fazer depois, sabe? Mas isso é muito importante. Minha família sempre foi muito presente, e é presente até hoje. Isso é muito importante para qualquer criança, e não só que vai trabalhar no meio artístico, mas em qualquer meio. Família é muito importante, só que nesse meio mais ainda. Porque mesmo muito cedo, se você conseguir o teu espaço, tudo vem muito fácil, tudo vai muito fácil. A criança não está preparada para isso. Então, você precisa da família, você precisa de profissionais que estejam preocupados com a criança, que dê atenção para a criança, porque eu comecei muito cedo no mundo de adultos, né? Eu me relacionava com adultos e tinha responsabilidade de adultos. Não que isso fosse ruim para mim era maravilhoso, mas se eu não tivesse a minha família e se a empresa que eu trabalho não tivesse cuidado comigo, eu talvez hoje teria seguido outro caminho, talvez ficasse traumatizada, talvez criasse um bloqueio contra a profissão que eu tanto amo.
Então, é muito importante a família, em todas essas questões que a gente falou, escola, da fama, é muito importante a família e um cuidado especial, esse olhar especial para a criança. Que cuidados são esses, Bruna? Conta para a gente, mãe. Que cuidados são esses que você teve, sua família teve, mas que você viu acontecendo diferente do lado? Primeiro que a família, eu acho que a empresa, enfim, a agência, tem que ter um cuidado com a família também. Porque é fácil identificar quando uma mãe ou um pai está forçando o seu filho a fazer aquilo. É fácil identificar. Pode parecer que não, mas é. Como que é? Como faz? É muito fácil. Você sabe quando a criança está feliz em estar fazendo aquilo. Criança é transparente, criança não consegue. Você não consegue fazer uma criança falar algo que não é verdadeiro, que não é o que ela está sentindo. Ela vai falar por meia hora, mas se você conversar um pouquinho mais, ela vai te entregar a verdade. E você vai ver a família, se você observar a família, se você tiver um acompanhamento com a família, com as crianças, você consegue perceber isso. E eu acho que isso tem que partir das agências, das empresas, porque é muito importante aí que você, para que você não causar um trauma nessa criança, você precisa ter esse cuidado, ter esse olhar, priorizar os estudos, priorizar o tempo. A criança precisa de tempo para ser criança, a criança precisa de tempo para descansar, para brincar, para ela não sentir depois, mais tarde, que ela perdeu nada. Eu, graças a Deus, tive isso. Eu não sentia que eu perdi, eu sentia que acrescentava. Se eu não fizesse, eu enlouquecia. Tadinho dos meus pais. Eu fiquei um ano, antes de completar 16 anos, eu fiquei um ano sem trabalhar. Coitados deles, que tinham que me aguentar. Desesperada em casa, com a necessidade de exercer a minha profissão, meu ofício, a minha arte, de fazer, de me expressar, de interpretar. Mas porque era uma vontade minha. Eu nunca fui forçada a nada. A minha irmã, hoje eu sou exemplo para ela. Minha irmã tem 12 anos. Hoje eu sou exemplo. Eu tento nem conversar sobre o meu ofício com a minha irmã para não influenciar ela. Porque se um dia, ela hoje faz tablado, e eu acho que eu acabo influenciando muito, né? Ela me tem como exemplo, então... Mas se um dia ela se manifestar, que seja dela, e aí ela vai ser feliz de verdade. Mas eu acho que é muito... a gente tem que priorizar certas coisas que são necessárias para a criança, né? Para o crescimento, para o desenvolvimento. Os estudos, o tempo de brincar, o tempo de descansar. Alguém que ajude a criança a entender aquilo que ela está vivendo. Porque para a gente, às vezes, parece brincadeira. Às vezes, pequena, eu já até sabia que aquilo ali não era só uma brincadeira. Mas eu tive pessoas que me ajudaram a levar aquilo com leveza. A empresa que eu trabalho sempre disponibilizou psicólogos, tudo para minha família. Para a família é muito importante também. Porque os pais também não nasceram sabendo lidar com isso, com o filho, que nem ela falou, que enxerga o mundo de outra maneira, que quando está na frente da câmera, que quando está na TV, consegue ser quem ele realmente é, e aí sai dali, o pai tem que lidar com aquela outra realidade da criança, que talvez não queira ir estudar, que está triste com a escola. Então, assim, é importante esse cuidado com a família e com a criança, mas a família é essencial, é a base, é a estrutura da criança. Se a família não tem esse cuidado, não tem como dar certo. E agora, aproveitando, vamos entrar numa máquina do tempo? Nessa máquina do tempo, vamos voltar para o passado. Aí eu pergunto para Marilane, cuja família só tem M, né, Marilane? E aí, sua menina, você não deixaria participar do Talento Team? Como é que era? O que você acha que você não faria? Ou faria novamente? Olha, eu acho que eu faria, porque é o que ela quer. É o que eu sempre falei para ela. Olha, você gosta da arte. Tudo bem, mas vamos... Porque ela fala assim para mim, para que eu quero saber o valor de X se eu gosto da arte? Eu falo, bom, é melhor você aprender o valor de X, porque se a arte não der certo, você vai precisar do valor de X. Porque você vai ter que ter outra profissão. Principalmente porcentagem, né? Exatamente, né? Então, assim, porque ela foi sempre isso que ela quis, desde os 8 anos. Então, a gente vem dia a dia lutando, logicamente, e lógico falando para ela, vamos no estudo. Eu deixaria, com certeza. Porque aquele não foi muito bom para ela, porque ela cresceu profissionalmente. Mas é um desafio. Sim, é um desafio. Naquela hora foi um desafio, foi um choque, porque foi o primeiro não.
Porque o não dói, mas nem tudo na infância pode ser só água com açúcar. Mas isso em Exatamente. tudo na infância, né? A gente não recebe, não. Por mais que não trabalhe por mais que não faça, não trabalhe com arte, a gente recebe não o tempo inteiro. Na escola, não é sempre que a gente vai tirar a nota máxima, não é sempre que a gente vai receber sim do pai e da mãe. Eu acho que o não e certas situações fazem com que acabam Faz fazendo toda a com que a criança diferença. amadureça, né? Isso, sim. E, Felipe, nessa máquina do tempo, o que você faria? Não participaria novamente do filme? E agora? Eu participaria sim, porque foi bom para mim, até para minha carreira futuramente, trabalhos que eu possa conseguir, foi meu primeiro trabalho. E trabalhos que eu possa conseguir também futuramente, e eu consigo até trabalhos por motivo de eu ter feito Cidade de Deus, tem um currículo ali atrás. E foi bom por um lado e foi ruim pelo outro. É um duelo, né? O bom e o ruim dentro do Tá mesmo oscilando, né? ovo, né? É os dois lados da moeda. Sim. Como tudo na vida, né? Que nem a Bruna falou, tomar o não é um processo de amadurecimento, sem dúvida. E depois aprender a dizer não é outro processo de amadurecimento. Então, a gente está sempre crescendo, graças a Deus. É o processo, né, da vida. E você, Vanessa? O quê? Nessa máquina do tempo, entrou na máquina do tempo, o que você não faria? Ai, o que Você eu não achou, faria? perdi tempo, não fui. Eu normalmente não me arrependo de nada mesmo, não. Acho que toda a experiência é válida, é crescimento. Não estou lembrando nada porque eu Ou não faria faria. de forma diferente? Faria Aproveitaria de forma melhor. diferente? Sabe quando você já passa por uma oportunidade que, nossa, passou e eu não aproveitei? Olha, não estou lembrando de nada, gente, sério. Não sei se eu faria tudo o que eu fiz igual, não sei. Mas eu não me arrependo de nada, não. Então, acho que não mudaria nada, está tudo certo. Eu acho que tudo tem um motivo, um porquê. Eu acho que a gente tem que aprender a maneira de lidar com as coisas, né? Como você lida que faz toda a diferença, né? Com sim, com não, com as alegrias, com as dificuldades. Então, eu acho que eu sempre procurei viver assim. E é isso. Agora, a doutora Andréa faria diferente, sabendo como tudo andou para frente? Não, acho que eu não faria diferente. Eu acho que foi uma oportunidade ótima para ele sentir a alegria, o sangue correndo na veia e ter essa experiência. Eu acho que é tão raro um jovem, agora ele está no 3º ano, vai fazer artes cênicas. E eu acho que é tão raro um adolescente ter tido uma experiência profissional para saber que é isso que eu quero, né? Eles falam, vou ser advogado. Nunca tentei ser advogado na vida, né? Tudo no chute. Eu acho que ele ter tido essa experiência foi boa, mas também foi muito boa para a gente saber o que a gente ia fazer nos anos seguintes. Como eu disse, ele tinha 12 anos, hoje ele tem 17, e a gente optou em função do que a gente viveu na época, era teatro, né? Teatro musical. O teatro musical é noturno. Então, de quintas-feiras, ele saía cedo da escola, antes dos outros. Ele faltava a última aula, porque ele tinha que estar no teatro para ensaiar. O espetáculo acabava meia-noite, meia-noite e meia. À 1h da manhã, 1h30, ele estava jantando para 6 horas acordar para ir para a escola. Vida social zero nesse período, porque é uma época que os adolescentes estão se encontrando, se identificando, ele não tinha. É interessante, né? Ele tem uma vida social, teve uma vida social artística e não uma vida social real, social, digamos. real. E que eu acho que para você formar uma personalidade lá do adulto, você precisa ter contato com gente diferente também, né? E não só com artista. E foi ótimo, porque aí tudo que a gente desistiu de pôr ele na natação, no futebol, né? E ele passou a fazer as aulas do que ele gostava. Então, nesses 5 anos, ele fez dança, canto. No teatro, ele teve experiência atuando, ajudando o diretor, assistente de direção, tudo amador, com sonoplastia, com iluminação. Então, ele pôde experimentar um pouco de tudo para decidir, não, mãe, é isso mesmo que eu quero fazer. E, ao mesmo tempo, ter essa vivência escolar, viajar com amigos, sem nenhuma restrição. Ótimo. Yuri, sei que você é falante, mas me fala um pouquinho. Um pouquinho só.
Nascido em Santos, que não é Sim. santista. Não, eu sou corintiano. Corintiano, Aê! nascido em Santos. E morou no Japão. Morei. Você lembra? Não, morei do 1 ao 5 lá no Japão. Mas todo ano vou pro Japão. Inclusive, ano passado fiz 9 shows lá no Japão. E eu fiquei muito feliz porque foi onde eu descobri... Eu sempre ficava com aquele pensamento também. Como eu cresci com a fama, cresci com as pessoas ao meu redor, eu sempre fiquei com aquela dúvida, será que as pessoas gostam de mim porque eu sou famoso ou gostam pela minha pessoa, por aquilo que eu sou? E eu tinha até o lance da música, o lance da dança, eu sempre ficava com essa dúvida. Fui para o Japão e estava com um show marcado. Falei, vamos ver, né? Qual que é a reação do povo, porque eu cantei em japonês e em português. E foi maravilhoso, porque através desse show eu consegui fazer mais 8 shows, e foi onde eu descobri que o que vale mesmo é a arte, porque eu me senti realizado. Para mim não importava se tinha 10 ou 9 pessoas, mas elas passavam que estavam gostando daquele meu trabalho, do meu prazer, né, de estar ali. E o lance que eles perguntaram, posso falar mais um pouco? Acho que eu vou conseguir pedir você, né? Perguntaram se eu me arrependo de algo, né? Eu acho que eu encaro a minha vida como um filme, e estou construindo minha história com muito romance, muita ação, muito drama. E comédia também, né? Comédia também. Comédia também. Eu acho que, sim, a vida é isso, né? A vida é isso. Eu vou me sentir realizado quando tiver um filho e chegar pro meu filho e falar, tá aí, ó, essa daí é a história do seu pai. Então, eu acho que tudo agrega, né? Tudo vale a pena a gente viver. E entre duas culturas, é difícil? Você diz... Japão e Brasil. Eu acho que foi isso que fez eu crescer, e foi isso que fez eu ser tão seguro do que eu quero e de quem eu sou. Porque minha mãe é brasileira, meu pai é japonês. A minha mãe é a força e meu pai é a calma. Então, eu sempre tive essas duas coisas dentro da minha casa, entendeu? Então, para mim, foi excelente. E tem o lance do respeito também, do respeito com as outras pessoas. No meio que a gente vive, tudo espalha muito rápido, né? Tudo espalha muito rápido. Se você tratou mal uma pessoa, ela chega e fala, o Yudi é mal metido. Se você tratou bem demais uma pessoa, fala, o Yudi é todo aberto, não sei o quê. Então, eu sempre tive esse lance dentro da minha casa. Meus pais sempre souberam direcionar super bem a minha vida, né? Tá bom já, né? Doutor Paulo, eu gostaria de colocar aquela minha primeira questão. Quando eu fui convidada para apoiá-lo nessa conversa com os artistas, tinha uma grande questão que quem me despertou para ela foi a doutora Isa Oliveira, que está ali na plateia. E eu acho que é um momento... aqui também da plateia. Ok, mas deixa só minha questão, vai que não dá tempo, né? Porque eu acho que vai esclarecer aquela angústia que muita gente que estuda e conversa sobre esse assunto se fica, principalmente ouvindo algumas falas aqui que apareceram. Uma coisa é essa atividade artística enriquecedora, essa participação que está no âmago da pessoa que já nasce com aquele talento, e que até na Lei de Diretrizes e Bases da Educação tem aula de artes, existem escolas de música, de arte. A grande questão isso aí também é um mercado produtivo, há pessoas ganhando dinheiro com a participação daquela criança, daquele adolescente, para fazer um produto, uma obra com valor de mercado. Então, até que ponto, individualmente, pensando só na criança, só no talentoso artista dançarino, que tem uma facilidade incrível para dançar, e que, se não começar pequenininho, se começar lá aos 16, aos 18, se for, por exemplo, ginástica artística, não adianta mais. Só que uma coisa é fazer aula de teatro, de dança, na escola, se apresentar ali no contexto escolar,
fazer até uma superprodução, nível Broadway, mas sem ter contrato assinado, sem ter trabalho coletivo envolvendo adultos que estão sustentando as suas famílias com dinheiro adquirido daquela atividade, e que tem ali também crianças. Porque aí ganha uma outra conotação, né? A responsabilidade é outra, a cobrança é outra. Eu cheguei a ver os contratos assinados pelos pais, apesar de sigilosos, a maioria tinha lá cláusula de sigilo, não podia mostrar. Mas no meu estudo eu consegui chegar até alguns. E falava, tinha multa contratual se a criança está passando mal. Assim. Às vezes eles era um dia chuvoso, estava mó frio, uma preguiça de sair de casa, aos 8 anos para ir fazer o musical às 9 da noite. Ou não está afim de todo dia lá gravar, mas não dá, não, né, tem que ir. Se fosse uma escola, a primeira coisa que o pai faria, se o aluno não está mais afim, cancela, não vou mais pagar essa escola de arte. Então, o que eu queria saber de vocês, artistas, de vocês, mães, vocês acham que faria diferença na carreira de vocês? Bruna, se você tivesse começado, você faz teatro desde sempre, só que você ia começar a trabalhar com isso aos 16. Você acha que, de fato, teria alguma mudança na sua carreira, na sua qualidade de interpretação, na sua felicidade? Sim, com certeza, sim. Para mim, sim. Na minha experiência, sim. Eu, muito nova, já demonstrava que eu queria isso, com 5 anos. Isso é muito pouco, assim. Você para pensar uma criança de 5 anos, mas eu já falava muito bem, já pedia para minha mãe ler os textos para mim, e eu decorava a fala de todo mundo, se deixasse, até as marcas. E eu sentia prazer naquilo. E, com o tempo, eu fui construindo a minha carreira, fui aprendendo, e hoje eu sou a artista que eu sou, graças a esse tempo todo meu processo, tudo que eu aprendi com outros atores, com os meus estudos sobre a arte, com tudo que eu observei. Se eu tivesse que começar com 16 anos, tadinhos dos meus pais, que vão ter que ficar me aturando em casa, implorando, assistir todas as peças que eu criasse. Na escola não dá para construir desse jeito. A carreira tem que ser profissional. Não, porque não é a mesma qualidade. Tem que ser dita a verdade. Não é a mesma qualidade de uma aula de teatro que é dada na escola e uma aula de teatro fora. E o que você aprende também na prática é completamente diferente. Eu fazia aula de quando eu podia escolher na escola, que sempre a gente pode escolher o que você quer fazer, se é arte, se é não sei o quê, eu sempre escolhia arte, alguma coisa relacionada. E eu nunca me senti, mesmo já exercendo a minha profissão, para mim aquilo ali era tão pouco, não me dava a dimensão do que realmente era arte, eu não aprendia praticamente nada, eu não me sentia realizada, satisfeita. Para mim era muito pouco o que eu aprendia na escola, eu tinha sempre que buscar mais. E buscava mais em aulas, em cursos, e buscava mais na minha profissão. Eu comecei a interpretar com 6 anos. Com 6 anos eu já estava fazendo a minha primeira novela. Então, eu aprendi muita coisa na prática também, observando. Com certeza, eu seria hoje uma artista muito diferente do que eu sou se eu tivesse começado mais tarde. E eu não me arrependo de nada. Assim, acho que isso vai de cada criança. Assim, se a criança... Desculpa, mas aqui nunca aconteceu comigo, para mim é diferente. Assim, eu estou falando de Bruna, né? Porque não dá para generalizar, são casos e casos. Mas eu não acontecia isso de eu ter que acordar cedo e ficar reclamando. Não, para mim era uma felicidade, sabe? Acordar para ir terminar o estudo e saber, caramba, hoje tem gravação. E vai acabar a aula, eu vou direto gravar, sabe? E isso era muito prazeroso para mim. Então, eu não sofri esse lado, assim. E para mim seria muito diferente. Seriam 16 anos perturbando os meus pais para fazer alguma coisa maior, para estudar mais. Talvez eu não sei o que poderia ter acontecido. Eu hoje sou muito grata aos meus pais que tiveram a sensibilidade de tentar me entender e tentar procurar o melhor caminho, a melhor maneira de lidar com isso tudo, a maneira que fosse a melhor maneira para que eu não tivesse nenhum trauma, para que eu não perdesse nada, para que eu não estivesse sacrificando nada, sabe, perdendo a minha infância. Graças a Deus, meus pais tiveram essa sensibilidade, esse cuidado, e eu cruzei com pessoas também profissionais que me ajudaram até eu completar minha maioridade. Mas, para mim, seria muito diferente. E, Bruna, aqui as perguntas que os meus queridos colegas estão fazendo aqui, nesse sentido, era só contato com adulto ou tinha festinha de aniversário? Quem eram teus amiguinhos? Quem eram tuas amiguinhas ou inimiguinhas, né? Não tinha. Você diz fora do meu trabalho? Então, vivia muito rodeada de adultos, né? E eu tinha praticamente as mesmas responsabilidades, óbvio, com todo o cuidado com a criança, com a minha carga horária, com os meus estudos, mas eu tinha praticamente as mesmas responsabilidades. Mas fora dali,
Logo no início, eu conheci uma coach, que eu sou apaixonada por ela até hoje. Isso é muito importante, a criança ter esse acompanhamento, né? E ela prezava muito isso. Quando eu entrava no estúdio, ela falava, tudo bem, agora eu deixo você ser a Salete, que era o nome da primeira personagem que eu fiz. Mas fora do estúdio, você é só a Bruna. Você é só uma menina de 6 anos. E esse virou o texto da minha mãe por a minha vida inteira, até eu crescer. E agora eu deixo, agora você faz o que você quer, agora você vai atuar, mas fora você é só a Bruna. E era assim, na escola eu era só a Bruna. Meu nome, Marquezine, a gente conversou sobre isso mais cedo, é artístico. Mas na verdade é uma homenagem à minha avó. Estou falando isso porque na escola ninguém me conhecia como Bruna Marquezine, todo mundo me conhecia como Bruna Reis Maia. Então era Bruna Maia, aluna Bruna Maia, os amigos chamavam de Bruna Maia. E isso foi uma coisa que a minha família sempre pediu. Eu estudei meu primeiro colégio num colégio de freiras, então as freiras passavam isso para os outros alunos, sabe? Que eu tinha o direito de ser uma criança normal ali, que o meu ofício não ia interferir em nada na minha infância. Então, eu dei muita sorte. E aí, fora da escola, fora das gravações, era isso. Era assim, eu tinha meu Bruna, tempo. e aconteceu isso? Na escola, você era uma aluna como qualquer outra? Era. Teve Os colegas um não caso. tratavam diferente? Não, teve um caso. Eu lembro que quando a novela estreou, esse foi um dia muito bom e eu fiquei um pouco assustada, mas logo depois a gente reverteu a situação, porque foi o primeiro dia que eu cheguei na escola e a novela já estava fazendo um sucesso. E a novela Mulheres Apaixonadas foi uma novela que fez bastante sucesso. E, assim, não sei porquê, um dia eu fui para a escola e estava tudo bem, eu saí, ninguém nem olhou para mim direito. No outro dia eu cheguei e a escola parou. Mas foi assim, da noite para o dia. E eu lembro que eu fiquei muito feliz e eu também achei aquilo muito estranho, sabe? Por que da noite para o dia eu sou essa pessoa aí que estão falando? E eu lembro que tinha uma escadaria imensa na minha escola e a escadaria estava cheia de criança parada me olhando e te pedindo foto. E aí tinha gente que queria andar comigo no recreio e eu não entendia por quê. Todo mundo queria sentar do meu lado na hora do recreio, queria fazer trabalho comigo. Eu falava, gente, mas o que está acontecendo? Mas, graças a Deus, a escola teve esse cuidado e meus pais também tiveram reuniões para que tudo... E criança é assim mesmo, né? É novidade. Mas aí depois foi tudo voltando ao normal. E depois eu mudei de colégio algumas vezes e sempre foi esse o tratamento. E acho que também vai muito da postura do artista, né? Se o artista se coloca nesse lugar de artista 24 horas por dia, é difícil ele ter um tratamento diferente. Ter um tratamento normal, ele nunca vai ter, ele vai ter sempre um tratamento diferente. Mas acho que, para mim, sempre foi comum, assim, não tive esse problema, assim. Aconteceu, lembro da primeira vez que eu fui reconhecida na rua, mas depois tudo voltou ao normal, porque a minha família, eu e as pessoas que me rodeavam tinham essa preocupação de que eu tivesse uma infância comum. Bruna, eu tenho uma vivência um pouco diferente da sua. Sim, eu acredito. Eu vejo você falando, não, porque eu ia atazanar meus pais até os 16 anos, porque eu ia estar fora do meu ambiente, porque eu ia estar... Assim, o meu filho, a hora que ele sai da escola, ele está inteiramente envolvido na arte também, mas não de uma forma profissional. E ele não me atazana, porque ele tá sempre realmente muito feliz. Eu digo que o dia feliz dele começa a partir da hora que ele sai da escola. Mas não é de uma forma profissional. Então, ele está lá, ele vai lá para todas essas atividades dele que eu já falei, e ele está o dia inteiro envolvido com isso, e você pode ter certeza que se ele tiver que preparar uma peça, ele vai estar muito mais envolvido em casa em preparar até a peça do que estudar para física, e aí a gente tem que ficar direcionando isso em casa, mas é tudo de uma forma amadora. E ele não atazanou ninguém e não sentiu falta disso. Por isso que eu disse que eu estava falando de mim, porque isso é o suficiente para o seu filho. E eu de filho. mim também. E para mim não era o suficiente, assim. É engraçado como tem realidades diferentes. Você não sabe, você nunca viveu isso. Mas por incrível que pareça, eu vivi. Eu fiquei algum tempo sem trabalhar e só estudando a profissão. E para mim era necessário exercer, fazer, de fato, poder ver o meu trabalho, ver as pessoas assistindo, ver o efeito que aquilo tinha no próximo, poder depois ver o meu trabalho, ver o meu crescimento, a minha evolução, poder contar essas histórias que eu falei no início, sabe? Mas será que isso não é uma... Estou questionando, tá? Não é para isso que a gente está aqui, eu acho. Será que isso não é um hábito narcisista que você tem desde os 5 anos? Dos 5 anos você está ali
Então, Bom, um mas eu acho que a retorno- gente tem que ser aceitado do jeito que não a é gente narcisista, é. está falando mal, não é crítica, não. É realmente assim, ela está acostumada a ter... Narcisismo no sentido técnico. Técnico, que o ela pessoal tá ali, pensou Eu não que recebo. é Mas o um- ator público, é entendeu? narcisista. Não tem como você falar que um ator não é narcisista. Não, É uma pessoa que lógico, gosta de estar em exato. cima de O um ator palco. tem que ser narcisista. Ele tem que Imagina um ator ser. que Eu não gosta de si recebo. mesmo. Não é uma crítica, eu sei que não, Não, mas. não é característica. Mas aí não tem como. Mas eu tenho que saber lidar com isso. Foi o que ela falou. A gente tem que constantemente aprender a lidar com isso. Eu tenho que constantemente aprender a lidar com esse meu lado até hoje. Só para Saber explicar, lidar. todo mundo conhece a carreira da Bruna. A doutora Andréia é uma mãe que o filho se envolveu com atividade artística aos 13, 12, 13. Ele fez um grande musical profissional e, desde então, ela e o marido proibiu ele de continuar, de fazer propaganda. Limitou. A gente não proibiu, a gente não agenciou ele, a gente não foi atrás, porque a gente achou que ele tinha que viver a adolescência e depois, se quisesse se profissionalizar nisso, depois de adulto ele o faria. E agora concluiu que ele está terminando o ensino médio e vai fazer artes dramáticas. Ou seja, são duas histórias. Alguém mais? Vanessa, gostaria de falar sobre a diferença de São profissionalmente? duas histórias diferentes, mas hoje o que importa é que o seu filho está feliz. Hoje o que importa é que eu estou feliz e minha família está feliz com essa escolha. Com certeza. E eu não tenho nenhum trauma, seu filho também não. Seu filho vai estudar a profissão dele e quem sabe a gente daqui a pouco não vai ver o Billy Elliot por aí. E eu tô feliz com a minha escolha, assim. Eu acho que se as coisas são tratadas da devida forma, com cuidado, por que não, né? Por que eu vou privar uma criança que às vezes pede mais? Porque porque ela é muito nova, ela não deveria. Então, assim, acho que cada caso é um caso. Assim. O Udi tem uma experiência também completamente diferente, ele também. O que importa é que se seu filho hoje está satisfeito, pleno, feliz, isso é o bastante para cada família, né? Para cada pessoa. Eu acho que é bem isso, cada caso é um caso, e é importante que tenham essas duas posturas. Claro, né? Acho que isso faz parte. Claro, não, perfeito. E eu acho que é tudo uma questão de consciência, né? Eu acho que se os pais têm uma consciência do que estão fazendo, doido pra falar, tá gente. tudo tranquilo. Mesmo o trabalho profissional, acho importante ter uma poupança para a criança. Às vezes os pais usam o dinheiro, a questão financeira é muito importante, sabe? Então, aí se trata de exploração mesmo. Então, cada caso é um caso. Tem que ser analisado individualmente. Não sei se faria diferença também. Falo da minha vivência. Eu acho que não. Eu acho que não. Na verdade, assim, também tem uma coisa. Eu, se um dia for mãe, vou ficar numa situação bem complicada, porque é uma oportunidade que meu filho está tendo, né? Eu vou negar essa oportunidade? Isso para ele vai ser importante também como formação de ser humano, formação profissional. O que eu vivi da minha primeira peça, ela me formou até hoje. Então, uma experiência única. Isso e todas as crianças que trabalharam comigo. A gente sempre discutia isso. Nossa, a experiência que a gente teve foi extremamente enriquecedora. Não no sentido... a gente ganhava um pouquinho, mas mais enriquecedora no sentido de crescimento mesmo, de sentido de profissionalismo. Isso a gente carrega para a vida inteira. Então, aconteceu essa oportunidade na nossa vida. Nossos pais não correram atrás, sabe? Então, você também não pode negar as portas que se abrem. Então, é ter consciência e saber lidar. Vanessa, aproveitando, aqui fizeram uma pergunta, e essa sensação de você de uma família de artistas, sexta, sábado, domingos, a família trabalhando, e aí, como é que era a noitada? Era de dia? Sempre. Nossa folga sempre foi segunda-feira. Eu ia passear no shopping com minha mãe, com meu pai, que não tinha teatro. A gente passeava no shopping às segundas-feiras. Sexta, sábado e domingo sempre foi trabalho, sempre. Viajava pouco. Às vezes os meus colegas, sempre final de semana iam viajar, eu nunca ia viajar, não ia para a praia. Não. Era diferente mesmo. E ainda tinha que ouvir que vida de artista é boa, né? É boa, mas não é o que as pessoas imaginam. É boa, mas não é isso tudo. O Yudi está assim, até mordendo a mão. Ele está se segurando. Não, tô de boa. Tem pergunta? O Yudi é apresentador.
Então, você já era sempre assim, ativo, falante, e aí virou apresentador? Ou foi o fato de você ser colocado como apresentador que te despertou mais esse lado falante? E também tem sido para o Felipe. Felipe, o que mudou na sua personalidade? Depois que você teve essa única experiência artística, mudou o jeito de você agir e se mudou o jeito das pessoas te tratarem? Quando você estava famoso, passando na televisão, aparecendo por causa do filme, ou depois da fama? Desculpa, eu Era para os dois. Comece. Então, na verdade, eu não tive esse tempo, né, para saber, será que eu sou tão falante assim? Será que eu sou mais quieto? Porque eu já cresci com isso, né? Então, foi muito natural, muito natural. E, como eu apresentava um programa infantil, eu estava conversando com crianças, então era de criança para criança, né? Então, o papo era muito... E isso que dava certo, porque a criança ligava no programa, alô, aí eu falo, fala aí, o que você quer ganhar? Aí o moleque falava, PlayStation. Aí caía no jogo da vida. Aí o moleque, não ganhei o jogo da vida. Eu era tão natural, eu falo, não, moleque, mas depois liga de novo. Aí liga de novo que você vai ganhar. Então isso foi muito, muito fácil para mim. E até hoje eu vivo com isso. Você não estava interpretando, era você mesmo. Exatamente. Você desse jeito. Isso... A minha vida toda, lógico, é totalmente diferente da vida deles, porque eu sempre fui eu mesmo. E a partir do momento que eu vi que não estava encaixando o Yudi dentro do Bom Dia e Companhia, eu falei, opa, eu vou ter que ser uma pessoa que eu não sou. Então, eu não sou ator, não sei atuar. Então, eu acho que eu não vou tá fazendo bem o meu papel lá no Bom Dia e Companhia. Então, é melhor sair e continuar sendo o Yudi de sempre, entendeu? Tanto que eu tô aqui, um monte de gente estudada, muita gente engravatada e tal, e eu continuo falando do meu jeito, tendo as minhas atitudes, mas a gente se entende, entendeu? Eu acho que não é a forma de falar, mas sim a forma de pensar, né? Felipe, eu queria saber o que mudou na sua vida depois da sua experiência artística. Eu me conheci, minha personalidade também como ator, e pude vivenciar coisas na escola também, como as crianças me reconhecerem também. Apesar da cena ser forte e os pais também não deixarem a criança ver, mas pelo fato de ter uma pessoa que é seu colega da escola, tem a exceção de deixar ver aquela cena forte. Então, eu aprendi muito com isso também, de estar ali sempre atuando e buscando o meu potencial, minha personalidade. Isso que eu aprendi depois do processo do filme. Mães, que conselho vocês dariam para uma mãe que está querendo colocar a filha numa agência, a filha está pedindo para seguir a carreira artística, fazer propaganda? Que conselho vocês dariam? Olha, falar sobre agência é muito complicado, porque existem agências e agências, entre aspas. Todo cuidado é pouco. Esse negócio de pagar book, 2.300, 3.800, isso não existe. Eu penso assim, se a agência gostar, ela vai querer ajudar você. Então, ajudar o quê? A divulgar o seu trabalho. Porque eles já ganham quase 40% do trabalho que é feito. Então, tem que ter muito cuidado, porque tem muito atravessador, tem muita gente maldosa, tem muita gente ruim mesmo. Então, tem que saber onde está pisando. Muito cuidado, é pouco. Eu não tenho experiência com agência, né? O que eu tenho é contato com pessoas que têm. E o que eu diria para as mães é cuidarem dos seus filhos, colocarem as regras mais do que a agência coloca, né? Estabelecer que não vai, por exemplo, ficar faltando em escola ou exploração financeira. Eu acho que a mãe tem, antes de tudo, que olhar para o seu filho como um filho, porque a agência vai olhar como um profissional e comércio, lucro, vai olhar para o seu filho como lucro.
A gente está diante de pessoas aqui que podem intervir em como essas coisas acontecem hoje no Brasil. No mundo inteiro não tem ainda uma grande regulamentação. Tem alguns esboços, alguns países regulamentaram um pouquinho o assunto, mas limite, regra, está por ser feito. Então, eu queria saber de vocês que tipo de sugestão vocês dão. Como é que deveria ser uma lei, as regras para essa atuação de crianças e adolescentes na carreira artística? Eu acho que deveria ter estabelecer horários, regras alimentares, por exemplo, horários de manter... Eu digo alimentares por quê? Porque muitas vezes essas crianças saem da escola e passam a tarde inteira num estúdio, comendo, lógico que tem comida, mas tem Porcaria. pãozinho, não, às vezes não é nem porcaria, mas não é alimentação nutritiva. Né? Então, acho que em questão de horários de dormir, horários de estudar, tá? Alguma regra que limite, não sei se tem dias que possa faltar na escola, alguma coisa assim. Acho que horários e manter o dia a dia razoavelmente saudável do adolescente. E eu não sei como vocês podem fazer isso, mas acho que as redes sociais hoje estão muito agredindo, acho que vocês estão expostos, vocês podem falar melhor ainda que eu. Né? Direito à intimidade. Proteção. Eu não sei se vale eu ler aquilo. Né? Eu tenho com vários conhecidos atores, eu trouxe até que eu copiei, eu vi num post de uma mãe de uma amiga do meu filho, da época do musical, ela postou recentemente a seguinte mensagem: recebi uma mensagem um tanto ofensiva de uma mãe reclamando da conduta da minha filha no Face. Na verdade, não era ela, era um perfil fake. Já desisti dessa batalha há muito tempo. Além dos perfis, agora sorteiam o número do telefone dela no Instagram. No único dia, ela recebe mais de 1000 mensagens no WhatsApp. Encontrei, numa pesquisa rápida, esses perfis falsos. Entre eles, alguns são fã-clubes. Enfim, para todas as mães que me escrevem perguntando sobre agência, carreira e outras coisas, sei que sou um balde de água fria. Mas acreditem, esse meio não é só glamour. Muito pelo contrário. Ela me contou, pessoalmente, que a filha dela recebeu já vídeos de meninas se cortando e dizendo que iam continuar se cortando se ela não retornasse uma ligação. Ou de meninas ameaçando se matar se ela não retornasse a mensagem do WhatsApp. Eu não sei se existe alguma forma de regulamentar isso, mas também acho que precisa ter uma proteção. Isso acontece comigo hoje, do celular. E já aconteceram algumas vezes, assim, de ter que trocar de número, assim. É muito complicado. A partir do momento que você começa a trabalhar com imagem, a gente fica meio desprotegido mesmo hoje com as redes sociais. É muito difícil lidar, principalmente para um jovem. Para um menor, acho que ainda está aprendendo, isso é muito complicado mesmo. A partir do momento que a pessoa tem uma visibilidade, a gente se sente muito desprotegido, às vezes. E isso é um cuidado importante. Ela falou de horários, que eu acho que ela está certíssima. A criança tem que ter uma carga horária adequada para ela. E eu acho que é muito importante que as agências, que as empresas foquem nas notas, no desempenho escolar da criança. Não só nas notas, porque as notas a nota às vezes não é tudo, né? A gente sabe que a nota ali é só mais às vezes é só um número, mas que tentem acompanhar o desempenho escolar da criança, porque isso é muito importante, para que se amanhã ou depois ela desista, se ela quiser seguir outro caminho, ela vai ter uma base para isso. E acho que isso é muito importante. Isso das redes sociais também é muito importante. Eu não sei, eu estava pensando em alguma coisa, agora eu esqueci, eu vou lembrar. Eu acho que tem que ter alguns limites. Por exemplo, eu lembrei de um caso até aqui nos bastidores. Eu fazia uma novela na Record chamada Cidadão Brasileiro, e a minha personagem dava luz em casa, assim, né? E aí trouxeram a criança tinha 3 dias de vida naquele ar-condicionado. Eu fiquei tão chocada com aquilo, eu fiquei, mas que mãe permite uma coisa dessa, né? Porque é muito cruel. E às vezes é a mãe que precisa do dinheiro, que a gente estava falando desse assunto. Talvez, eu não sei se isso foi o que aconteceu comigo, mas sem ninguém falar, sem ninguém pedir. A minha mãe, até eu ter uma certa idade para entender o valor daquilo, o que era aquele dinheiro, para que eu poderia usar, ela não mexia no meu dinheiro.
E ela quando ela mexia, eu já estava um pouco maior e era sempre por alguma coisa que era para mim, algo que fosse para mim, para os meus estudos, porque ela precisa pagar isso, e então era sempre para mim. Eu não sei se isso pode ajudar, ou então, talvez não guardar todo o dinheiro, mas os pais só podem usar uma parte do dinheiro. Entendeu? Porque é difícil mesmo, a partir do momento que as pessoas começam a conviver com outras pessoas do meio artístico, ter que frequentar outros lugares, a gente precisa desse dinheiro. Mas, então, disponibilizar para os pais apenas... o pai tem que guardar tanto para o futuro do filho, e vai usar essa quantia para manter a criança, para pagar um curso que a criança precisa fazer para continuar atuando, para pagar, às vezes, tem que comprar um carro, porque minha filha agora vai trabalhar todo dia longe. Mas tem que ser eu acho que tem que ter esse cuidado com o dinheiro da criança, até para não virar exploração, né? Isso, é um ponto importantíssimo que eu acho que tem que ser regulamentado. E é difícil também você falar para o pai que você não pode usar nada, porque a criança começa a frequentar outros lugares, tem que ir a certos... pegar carro, pagar não sei o quê, e às vezes o trabalho do pai e da mãe não é o suficiente. Então, é difícil falar que aquele pai não pode usar nada, mas que aquele dinheiro seja usado apenas para investir na criança. Acho que isso é bem importante. Acho que esse é um ponto que é de fundamental importância e que pode ser regulamentado. Acho que realmente isso pode ser pensado, né, como lei. É bem importante. Quer falar? Sim. Eu passei por um problema, porque até eu abandonei a carreira de ator por 4 anos, que chegou o período que na minha escola que eu estudava, até a 7ª série era particular. Então, quando terminou esse período da 7ª série, eu queria estudar em outra escola particular. E eu cheguei para o meu pai e pedi para ele: pai, e aquela verba que eu tinha do filme que eu fiz, e eu quero poder estudar numa escola boa. E ele falou: pô, não tenho esse dinheiro, não tenho mais. Eu falei: então não vou fazer mais nada, não faço teatro, não participo mais de nada, vou abandonar minha carreira. E eu acho que isso trouxe problema até para ele também, porque a gente veio de família pobre, então sempre foi uma luta. Eu acho que desde o momento em que ele pensasse no meu futuro, acho que eu estaria agora com a minha carreira bem acima do que eu estou hoje, porque eu estou retornando até, estou 1 ano, estou voltando a trabalhar como ator de novo, consegui o DRT, que é o registro profissional. Então, isso foi vitórias minhas, que eu conquistei sozinho, porque eu não tive o total apoio dos meus pais. Eu até me senti um pouco pressionado, num certo momento, em que eu abandonei, porque eu não tive o acesso em poder estudar numa escola boa, e eu tive que sair da minha escola boa por não ter verba e estudar em escola pública. E eu concluí meu estudo na escola pública. Então, isso me trouxe problemas na minha carreira até, hoje em dia. Eu falei isso do dinheiro, mas eu não sei se tem como, né? Porque a gente não tem como controlar o que a pessoa vai fazer com o dinheiro, mas seria muito importante que esse dinheiro fosse apenas utilizado para a criança. Por exemplo, para isso, eu tive que mudar de escola quando eu já exercia meu ofício. Eu tive que mudar de escola, e aí eu precisava... Era uma escola um pouco mais cara, e aí o dinheiro da minha profissão entrou aí. Era um investimento na minha vida, no meu futuro, era uma escola. Então, assim... foi importante, foi bom, teve um retorno bom, assim, mas meus pais tiveram essa delicadeza, esse cuidado, assim. Eu não sei se tem como controlar isso, mas eu acho que vocês sabem melhor do que eu tenho certeza disso. Não, mas eu acho que é importante falar disso, né, também. É que eu me lembro que na época que meu filho fez, a gente assinou um termo, eu não sei se era uma coisa do pessoal dos diretores do teatro ou algum juiz que definiu isso, mas a gente assinou um termo de que uma porcentagem, não lembro se era 60%, tinha que ficar numa conta, numa poupança em nome dele. Foi um juiz. Perfeito. Fica tranquilo que isso aí é expressão. Foi individual, foi um juiz. Foi. Bom, o Yudi foi embora, então ninguém vai falar mais. Não, foi. É interessante isso que aconteceu agora, para eu perguntar para vocês. Quando a criança está lá no estúdio, gravando, seja na coxia, se for uma peça, lá, né, no estúdio, enfim, nos bastidores, numa emissora,
Para quem que ela pede para ir no banheiro? Deu vontade de fazer xixi e está gravando. Quem é que cuida da criança lá nos Tem bastidores? sempre uma pessoa que cuida, alguém da produção que está sempre dentro do estúdio. A gente sempre tem, assim, até para os adultos, é praticamente a mesma coisa. Da produção? Tem sempre alguém da produção, ou então assistente de estúdio, que está ali para isso mesmo, para passar as questões dos atores para a direção, enfim, sempre tem. É mesmo cuidado com os adultos, só que com a criança, a mãe está sempre por perto. A mãe ou o responsável está sempre por perto. Mas Então, quando tá a criança, eu mesmo me lembro sempre- de ter o assistente de estúdio falar, quero ir ao banheiro. Ele fala, bom, a Bruna precisa ir ao banheiro. Acho Está que é mesmo sempre por perto ou às vezes não fica do Está lado? sempre por perto. A gente conversou isso ontem vindo para cá, para São Paulo, estava conversando com as meninas lá, que amanhã vão até falar aqui. Eu estava falando sobre isso, que a minha mãe sempre esteve perto. Assim. As mães também recebem também. Assim que eu comecei a trabalhar, eu lembro que tiveram algumas reuniões com a minha mãe. E ela sabia exatamente o que fazer, onde ficar, o que ela poderia, até que momento ela poderia interferir e tal, porque a criança também, quando está perto da mãe, às vezes não rende tanto, às vezes faz uma gracinha, às vezes não. Então, mas a minha mãe sempre ficou perto. Eu tinha certeza que a minha mãe sempre estava por perto. Caso alguma coisa acontecesse. Aproveitando, mas a mãe produtora, nesse sentido, ela não para de trabalhar, ela não tem que virar e se dedicar exclusivamente ao filho artista? Isso é uma escolha da mãe e depende da situação de vida da família, assim. A minha mãe, quando eu nasci, a minha mãe parou de trabalhar. E então ela aprendeu a dirigir quando eu senti vontade de exercer a minha arte, assim, porque ela sentia vontade, ela sentia que aquilo era verdadeiro. Ela queria fazer aquilo por mim e ela escolheu fazer isso. Meu pai trabalha, meu pai nunca parou de trabalhar, mas meu pai muitas vezes me acompanhou quando ele podia, em dia de folga, quando a minha mãe precisava fazer alguma coisa, meu pai me acompanha. Isso depende muito da família, né? Se às vezes tem uma pessoa e tem vários, não precisa ser só o pai e a mãe como responsáveis. Às vezes tem uma tia que pode fazer isso desse tempo. Então, depende muito da família, assim. A minha mãe, que sempre esteve muito presente, e meu pai, quando podia. Mas meu pai trabalha até hoje como marceneiro e nunca abandonou a profissão. Eu queria só checar com o Yudi. Yudi, quando você começou na SBT, fazendo uma apresentação de programa, sua mãe ficava junto, ali no meio dos câmeras, assistindo você gravar? Ou ficava lá na salinha das mães? Não, minha mãe sempre presente, né? Mas isso que foi o bacana, porque meu pai e minha mãe sempre tiveram muita amizade com o câmera, com o produtor, com o diretor. Então, eles me tratavam como uma criança normal, né? Tanto que hoje, bem mais velho, quando eu faço churrasco lá em casa, quem são meus convidados são os câmeras, são os contra-regras, as pessoas que trabalhavam comigo, porque eles são meus amigos, né? E aquele lance que a Bruna falou, eu nunca tive um amigo da minha idade, eu só tenho um, e que também é precoce também, ele teve filho agora. É isso que eu falo, meu. O mundo hoje está muito rápido, está tudo rápido. Se você não for ligeiro também, você fica para trás. E é verdade. E eu acho que esse lance, você acha que tem que formar uma lei, tem que formar tal. O artista é artista porque ele quer, ele está ali, ele está exercendo algo que ele gosta realmente. Tem tanta coisa difícil no mundo, crianças passando por tanta dificuldade, não é porque o artista está sempre exposto e muita gente julgando, muita gente falando, só que a gente esquece das outras crianças também que não são artistas e que precisam realmente de leis, precisam de coisas que vão fazer a diferença, entendeu? Eu acho assim, eu fui criado de uma forma que hoje eu sofro bem menos do que outras crianças. Porque a minha mãe sempre me tratou normal e falava assim, você quer isso para a sua vida? Eu falei, eu quero isso para a minha vida. Então você vai ter que trabalhar e você sabe que é difícil. Eu falei, mãe, mas eu estou preparado, eu sei o que é. Então eu acordava cedo, eu tinha o horário certo para comer, ok, mas se não desse também, eu tinha que aceitar, falar, tá atrasado, você vai comer daqui a pouco e tal. Eu acho que é essa criação, esse lance de ficar prendendo demais, ter a hora certa para comer, a hora certa para tomar banho, a hora certa. Ninguém aqui foi criado dessa forma. Se vocês estão aqui, gente, se vocês estão aqui com o emprego de vocês, é porque vocês batalharam muito, ralaram bastante para poder
estar onde vocês estão, entendeu? Eu acho que é muita coisinha ali, é muito drama, a gente vive no Brasil, onde a gente, entendeu? A gente batalha bastante, é neguinho querendo puxar seu tapete, é neguinho querendo que você vá para o inferno, é isso, essa é a vida, entendeu? A gente maqueia demais, a gente vive num país onde não tem tempo para chorar, a gente tem que viver e batalhar, meu, não tem esse. Parabéns. Bem, prezados e prezadas, todos aqui da plateia, quase todos são do meio jurídico, acostumado com aquelas formalidades, com aqueles excelentíssimos senhores. Deve ter adorado, porque é muito chato a gente ficar 20 anos ouvindo os discursos jurídicos e o que o Yudi falou, e a realidade é outra, né? E o tempo esgotou, né? Quer falar alguma coisa? E o tempo se esgotou, e apesar de não ser programa de televisão, não vamos cortar na hora, né? Mas é com uma imensa alegria, e acho que a minha opinião é compartilhada pela Sandra, que foi simplesmente maravilhoso esse evento, esse painel. Agora, olha, realmente ultrapassou em 5.000% as nossas expectativas. Agradeço em nome da comissão organizadora, dos tribunais, dos ministérios públicos, a participação de cada um. Aproveito e entrego aqui para a Bruna, para o Felipe e para o Yudi o certificado. A Sandra vai entregar. E eu vou entregar para a Andréia, Marilane e Vanessa, estão todos diplomados. E é o primeiro documento assinado por juiz que não é um mandado nem intimação, vocês podem ficar tranquilos. Aê! Boa, gente. Vou tirar uma foto aí. Muito bem. Prezados, então, com essas palavras, encerramos esse painel que poderia durar muito mais horas. Agradecemos a audiência de todos. Muito obrigado.